aqui no YouTube, você vai ter a oportunidade de ver como que a gente vai trabalhar dentro desse conteúdo. E aí vem a grande pergunta, né? A pergunta que não quer calar. Por que a maioria das pessoas erra na hora da delegação? Então vamos entender primeiro o conceito sobre delegação e entender que existe uma diferença entre o que é uma delegação, né? O que é uma delegação de tarefa e o que é a delegação de uma responsabilidade. Existe uma diferença entre delegar uma responsabilidade, entre delegar uma tarefa. E essa diferença é o grande 80-20 da coisa. Ou seja, quando você entender que a delegação de uma tarefa é tipo assim, os 20%, e que quando você delega a responsabilidade se torna o 80%, e aí é 20% do teu esforço que gera 80% do resultado, você vai entender que você delega e você fez isso a vida inteira na sua empresa de maneira errada. Então, só para a gente entender, a delegação de tarefas é literalmente delegar, solicitar algo para alguém, pedir para que alguém faça algo, só que é totalmente solto. Não existem elementos característicos da delegação de responsabilidade e um dos pontos cruciais, né, da delegação de uma tarefa é a falta de um objetivo claro, a falta do resultado claro. Ou seja, o ato de delegar uma tarefa para alguém é pura e simplesmente pedir para que alguém faça e confiar nesse alguém que essa pessoa vai fazer e que ela imagina, ela supõe aquilo que você quer, ela supõe aquilo que você está buscando, ela supõe o resultado que você está esperando, mas isso não foi comunicado, isso não foi delegado, isso não foi estabelecido, isso não foi conversado. É algo solto, sem prazo, sem definição, ou seja, é o ato de pedir algo basicamente como se fosse um favor. Fulano, você pode fazer isso para mim, por favor? Posso. Só que a pessoa vai fazer no tempo dela, da forma que ela quer, do jeito que ela quer. Aqui já começa o primeiro ponto de divergência entre a delegação de uma tarefa e a delegação de uma responsabilidade. Então, quando eu delego uma tarefa, eu literalmente entrego algo solto, algo vazio, vago, com informações faltando, né? Ou seja, eu estou trazendo para a pessoa algo que eu quero, mas que ela não faz a mínima ideia do que eu espero. Então, quando eu delego tarefas, eu vou até escrever aqui, ó, quando eu delego tarefas, eu delego o que eu quero. Isso daqui é o que eu quero. Só que a pessoa, ela não sabe, tá? Isso aqui é diferente do que eu espero. Tá? Então vai existir essa diferença. Eu vou dizer para ela o que eu quero. Só que existe uma diferença, que é o que eu espero. Ou seja, como, quando, né? Resultado. Então aqui, ó, eu trago uma divergência, né? Eu mostro que eu tô dizendo o que eu quero, mas o que eu espero, isso daqui fica subentendido. Então isso aqui, ó, como, quando e o resultado, isso daqui é subentendido. Por que é subentendido? Porque as pessoas, elas vão imaginar,
elas vão supor aquilo que eu quero. Mas, de fato, eu não expressei o que eu quero. Então, quando eu não digo o que eu quero, como eu quero, quando, veja bem, como eu quero, quando eu quero, os resultados esperados, isso daqui está sendo apenas a delegação de uma tarefa. Quando eu delego uma responsabilidade, eu tenho um alinhamento de expectativa. Eu tenho um alinhamento de expectativa. Eu tenho um alinhamento de resultado. Eu tenho um alinhamento de prazo. Então, olha a diferença. Quando eu alinho com o meu colaborador a expectativa, deixa eu centralizar mais aqui. Eu alinho a expectativa de prazo, a expectativa de resultado, a expectativa, né, do que eu quero, do como, quando, né? E aí eu trago de fato isso aqui, Aí o jogo muda. Por quê? Porque aqui nós temos a construção da responsabilidade. Então, quando eu alinho a minha expectativa com o resultado, com o prazo, com como fazer, quando fazer e o resultado esperado, eu tenho a construção da responsabilidade. Deu para entender aqui, a galera que está aqui no Instagram com a gente, a galera que está aqui no YouTube com a gente, deu para entender a diferença do que é a delegação de uma pura e simples tarefa, que é algo vazio, que é exatamente o que eu quero, mas sem um alinhamento de uma expectativa, sem um alinhamento de resultado, sem alinhamento de prazo, sem dizer como eu quero, quando eu quero, qual o resultado que eu espero. Aqui a gente tem uma grande diferença.